E aí, Mark Zuckerberg? Ó quem tá retornando aí, hein? Fênix, rapá, vem das cinzas. Faça Correr no dia 30 de setembro. Olá pessoal, Ricardo aqui. Esse é o Faça Correr no dia, hoje com data 30 de setembro. Chegamos ao finalzão aí do mês de setembro, cara. Eu trouxe duas matérias para vocês que ocorreram na data 30 de setembro na história. Primeiro, cara, em 30 de setembro de 1846 foi apresentado ao mundo a anestesia, cara. Maluco, a anestesia existe desde 1846. E na segunda posição, o fim, cancelamento, encerramento, tchau, bye bye do Orkut. Lembra do Orkut? 2014, cara. Então, sem enrolação, curta, compartilha, se inscreva, me ajuda a chegar à marca de 1 milhão, cara. Vamos lá. Antes da criação do primeiro anestésico efetivo, todos os procedimentos cirúrgicos, fossem eles de pequeno ou grande porte, eram extremamente dolorosos. Foi em 30 de setembro de 1846 que o uso do éter sulfúrico puro passou a ser utilizado para sedar os pacientes. A insensibilidade total durante o ato cirúrgico, até então, era considerada uma utopia nos meios acadêmicos. Ninguém acreditava que isso poderia acontecer, cara. Embora fosse uma descoberta que mudaria o curso dos procedimentos cirúrgicos, foi apenas anos mais tarde que a anestesia se tornou normal. Isso porque o uso do éter era algo novo e desconhecido. Portanto, erros na dose medicamentosa levaram ao óbito por overdose ou permitiam que os pacientes despertassem no meio do procedimento. Cara, para eu pensar, a pessoa que desperta no meio do procedimento cirúrgico, cara, isso acontece, viu? Não é algo meio assim assustador não, porque acontece. É assustador, mas não é uma coisa, nossa, aconteceu. Não, é um bagulho até que normal, cara. Se eu não me engano, cara, cachorro quando vai castrar, se eu não me engano não, é isso mesmo. Eles amarram o animal pelas pernas, pelas patinhas assim, porque se a anestesia falhar, ou se o cachorro acordar, não vai ficar se debatendo ali, cara. Existe isso sim. Acho que humanos também, não sei. Portanto, erro na dose medicamentosa levaram ao óbito por overdose ou permitiam que os pacientes despertassem no meio do procedimento. Isso fez com que os hospitais da época proibissem o uso das substâncias nas cirurgias. Alguns profissionais referiam-se à droga como influência do Satã. No entanto, o primeiro passo para a anestesia geral foi dado por Joseph Priestley ao descobrir o óxido nitroso N2O em 1773. O gás produzia uma sensação agradável, acompanhada de um desejo incontido de rir, por isso o nome de gás hilariante. Anos depois, Faraday, físico inglês, descobriu que os vapores de éter possuíam efeitos inebriantes semelhantes ao óxido nitroso. No entanto, essa descoberta foi ignorada pelos meios médicos. Nos anos seguintes à sua descoberta, foram introduzidos novos agentes anestésicos. Ao óxido nitroso e ao éter seguiu-se o clorofórmio, utilizado pela primeira vez em 1847. A anestesia geral chegou ao Brasil em 1847, segundo informa Licurgo Santos Filho, em sua História Geral da Medicina Brasileira. A primeira anestesia geral pelo éter foi praticada no Hospital Militar do Rio de Janeiro. O problema é que sua ação durava pouco tempo, portanto, os procedimentos realizados deveriam ser de pequeno porte. Felizmente, a medicina evoluiu e, consequentemente, os anestésicos também. Atualmente, é possível realizar uma cirurgia complexa e que dure horas sem o paciente acordar ou sentir dor. Graças a Deus, você tá louco, cara. Então, no Brasil, chegou em 1847, informa Licurgo Santos Filho, em sua História Geral da Medicina Brasileira. E a primeira vez usada aqui no Brasil foi um trabalho de parto, realizado ali no Hospital Militar, lá do Rio de Janeiro. Legal, cara. Bacana saber um pouquinho sobre anestesia e como surgiu, né? Ou pelo menos como foi a ideia. Bagulho muito doido. E na segunda posição, cara, lembra do Orkut? O Orkut foi uma das... Cara, uma das maiores redes sociais. Eu acho que na época também era a única. Cara, eu lembro do Orkut, que junto com o Orkut também tinha muito aquele MSN, cara, a gente ficava trocando ideia. Legal pra caramba o Orkut, cara. Eu tinha Orkut, eu gostava. O Orkut foi derrubado pelo Facebook, velho. Orkut foi uma rede social filiada ao Google,
criada em 24 de janeiro de 2004 e desativada em 30 de setembro de 2014, ficou 10 anos aí. Seu nome é originado do projetista-chefe do Google lá, ele chamava Orkut Buyukokten. Eu vou colocar o nome do cara aqui porque, pra falar, ele é um engenheiro turco do Google. Quando eu falo assim, não é que eu tô ofendendo o nome da pessoa, não. É que realmente é difícil de falar, porque o nome do cara tem 3K. Mas tá bom. Engenheiro turco do Google. O alvo inicial do Orkut era os Estados Unidos, mas a maioria dos usuários foram no Brasil e na Índia. No Brasil, a rede social teve mais de 30 milhões de usuários, mas foi ultrapassada pelo líder mundial, Facebook. Na Índia também foi a segunda rede social mais visitada. A sede do Orkut ficava na Califórnia até agosto de 2008, quando o Google anunciou que o Orkut seria operado no Brasil, pelo Google Brasil, devido à grande quantidade de usuários brasileiros e ao crescimento dos assuntos legais. Cara, se eu não me engano, o Brasil é o segundo lugar no mundo que mais consome internet e rede social, cara. Acho que o Brasilzão é o primeiro. Desculpa, o segundo. O primeiro é os States ainda. Apesar de Orkut ser um nome próprio, na programação visual do site, títulos e logos, a palavra aparecia em minúscula, quando se escrevia Orkut em letra minúscula. Em 30 de junho de 2014, a Google anunciou a extinção do Orkut com data marcada para 30 de setembro do mesmo ano. No dia 30 de setembro de 2014, o Orkut, morreu. Foi desligado, na verdade. Mas o Google criou um museu de comunidades que reunia mais de 1 bilhão de mensagens trocadas em 120 milhões de tópicos de discussões de cerca de 51 milhões de comunidades. As informações armazenadas pelos usuários ficaram disponíveis para download pela ferramenta Google Takeout. Acho que é assim que escreve. Bom, pelo menos é assim que pronuncia, né? Até 30 de setembro de 2016, o Orkut deu mais 2 anos para pessoas, quem quisesse fazer aí o download, ficou 2 anos. Posteriormente, os arquivos do Orkut foram excluídos e atualmente não é mais possível visualizar os tópicos arquivados. Em abril de 2022, o site da rede social foi reativado. Seu criador, o programador turco, o maluco chamou Orkut mesmo, anunciou o retorno em mensagem assinada no site e informou estar construindo algo novo. E aí, Mark Zuckerberg? Olha quem tá retornando aí, hein? Fênix, rapaz. Vem das cinzas. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Curta, compartilha, se inscreva, porque todo dia é um fato novo. Se inscreve pra mais. Valeu!